O mês de setembro será marcado por uma agenda de conscientização que une duas causas fundamentais: a saúde mental e a inclusão da pessoa com deficiência. A iniciativa, batizada de Setembro Verde e Amarelo, será realizada pelo escritório Oliveira e Mesquita, com sede em Belo Horizonte, e Pedro Leopoldo, em parceria com especialistas de diferentes áreas. Do que se trata, né? Primeiro, conscientização com a saúde mental. E segundo, a conscientização da pessoa com deficiência, né? Inclusão da pessoa com deficiência, que é muito importante, é um tema importantíssimo da gente tratar. Todavia, muito complexo. Muito complexo, exatamente, né? E nós teremos programações em Belo Horizonte, no dia 19 de setembro, em Pedro Leopoldo, no dia 24 de setembro, e em Lagoa Santa e em Ribeirão das Neves também. Viu? Então, nós disponibilizaremos as datas exatas. Nós já temos as datas de Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, dia 24, e Belo Horizonte, dia 19. As demais datas nós disponibilizaremos para vocês. Em eventos presenciais e online também. Exatamente. Nós teremos no dia 17 de setembro o online com o Marista, com a Rede Marista. Entre as vozes de destaque na programação está a pesquisadora Gabriela Dutra, doutoranda em Direito pela UFMG. Conhecida como Gabi Dutra, ela desenvolve uma tese sobre como a sociedade percebe os corpos e as pessoas com deficiência. Eu estudo a inclusão da pessoa com deficiência em uma perspectiva da filosofia do direito. O doutorado em si é voltado para pensar como que o corpo da pessoa com deficiência ele é percebido, né? E como que ele é percebido em geral? A partir de um olhar de capacidade, né? Que limita esse corpo. E aí o doutorado, a minha tese propõe, né? Mudar essa ideia de capacidade para a ideia de potencialidade, que envolve uma ideia de pensar não que esse corpo é capaz ou que ele pode em termos de que ele tem aptidão e habilidade, mas no que ele pode em termos de possibilidade. Como você enxerga o cenário hoje da inclusão das pessoas com síndromes ou outra limitação? Eu acho que posso chamar assim, talvez. Sim. Então... Tanto no profissional quanto no educacional. Sim. O maior problema que a gente tem, tanto na inclusão no mercado de trabalho, quanto a inclusão nas escolas, seja elas públicas ou privadas, o que a gente tem? É a barreira atitudinal. O que significa a barreira atitudinal? Ela é uma barreira, exatamente disso que eu estudo na minha tese, né? Que é uma barreira que olha esse corpo. O que é esse corpo? Esse corpo é capaz para ler aquele texto lá dentro da escola? Para escrever aquele texto dentro da escola? O que esse corpo é capaz? Ele é capaz para exercer essa função no trabalho? Esse é o principal problema, porque isso gera um olhar que limita esse corpo, né? O corpo da gente, né? O corpo com deficiência, ele é olhado, ele não enxerga tão bem, então ele não vai conseguir ler. Só que o que eu pretendo, né? Que a gente pretende no nosso processo todo de assessoria e consultoria, é voltar essa ideia do corpo para a potencialidade. O que esse corpo pode em termos de possibilidade? Criando conexões, porque a inclusão é isso. A inclusão não é olhar esse corpo em termos do que ele pode fazer ou ser. É olhar esse termo em termos de possibilidade aberta, do que ele tem possibilidades mesmo, não em termos de capacidade. Então, eu tenho baixa visão, eu tenho uma deficiência que eu adquiri na infância, desde os 5 anos de idade, né? Então, eu tenho uma média aí de 29 anos que eu lido com a deficiência. Eu tenho cegueira no olho direito e 20% de visão no olho esquerdo. E esse processo da inclusão na escola e no mercado de trabalho é algo que me afetou muito na vida toda, né? Porque eu tive todos os processos, né? Eu nasci em 1991, então era muito diferente as questões educacionais do que é hoje. E ainda hoje eu sou afetada pelas dificuldades de inclusão no mercado de trabalho, justamente por causa dessa barreira atitudinais. Porque a barreira atitudinal de olhar esse corpo enquanto incapaz, meu corpo é olhado como incapaz. O corpo de muitas outras pessoas com deficiência, todas elas é olhado como incapaz, tanto no trabalho quanto na educação. Esse olhar impede todos nós de exercer as nossas possibilidades. Porque a pessoa com deficiência não é só eu que enxergo mal, né? Ser uma pessoa com deficiência não é só eu enxergar mal. É toda a composição da Gabriela que vive a partir desse enxergar mal. As minhas habilidades que eu criei a partir desse enxergar mal. É as minhas dificuldades que eu criei a partir desse enxergar mal, que diz quem eu sou. Porque, assim, qual é a questão da inclusão, né? A gente pensa em diversidade, equidade, mas a questão principal de inclusão é valorizar a diferença. Olha pra minha vida, a coisa que eu mais gosto em mim é ser diferente. Eu fui cortar cabelo hoje e eu falei assim com a mulher, faz assim, e ela fez nada do que eu queria. E eu olhei e falei assim, nossa, gente, eu tô muito linda. Nossa, eu tô muito linda. Então, assim, essa coisa de ser diferente, eu amo. E é isso que a gente quer transmitir pras pessoas. Porque ser diferente não é um problema. É uma qualidade, é um benefício que a gente tem na sociedade.
Com apenas 20% de um dos olhos, o outro é completamente? Ela ainda lê 70 páginas por dia. Exatamente, né? E é o que a gente pensa, né? Eu tenho dificuldade de ler 40 páginas por dia, né? Aí imagina uma pessoa que ela se declara, né? Ela é declarada, ela é uma pessoa com deficiência, mas ela tem muito mais capacidade do que nós. Quando a gente trata, e é nisso que a gente quer, é isso que a gente quer retratar nos nossos eventos, é tratar a pessoa com deficiência respeitando as limitações dela, mas também respeitando as capacidades dela. A capacidade, como a própria Gabi fala, o capacitismo dela, né? Aquela pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência, mas que não limita a ter uma capacidade de desenvolver um trabalho, né? De liderar uma equipe. Então, é neste ponto que a gente quer chegar, né? A gente quer demonstrar para a sociedade, a gente quer tirar alguns estigmas, né? E é uma barreira muito grande que nós temos para enfrentar, mas nós acreditamos, né? E como o Ariano Suassuna dizia, né? Eu acredito no povo brasileiro e eu acredito que a gente vai ter capacidade de levar um pouco da nossa mensagem para as pessoas que estiverem acompanhando a gente. Qual é a instituição que está realizando esses eventos? Na verdade, quem vai realizar é o escritório, né? O Escritório Oliveira e Mesquita, em parceria aí com a Gabi, com a Fernanda, com vários profissionais altamente capacitados que estão envolvidos aí neste evento com a gente. A garantia desses direitos perpassa pela atividade mesmo jurídica, né, que é onde atuam os advogados. Exatamente, inclusive são garantias constitucionais, né? E nós levaremos para estes eventos uma fala simples, mas demonstrando que existem leis e que as empresas, as pessoas, as escolas, elas precisam seguir essas leis, esses regramentos todos. E, inclusive, direitos constitucionais. A Constituição, ela estabelece, olha, nós tratamos as pessoas iguais de forma igual e os desiguais na proporção da sua desigualdade. Então, por que a gente não vai atentar a isso, né? Eu me recordo que uma vez eu estava numa aula e tinha uma moça da filosofia que ela falava a palavra potência o tempo todo. E eu achava aquilo lindo, né? Essa coisa de potencialidade é isso, né? É a potência. Não é questão de poder, de hierarquia, de quem manda. É questão de que todo mundo tem a mesma possibilidade, todo mundo tem os mesmos modos, né? Modos diferentes de viver a vida, mas assim, as mesmas possibilidades, o mesmo impulso que é a vida, que é a vitalidade, que é essa força que nos levanta e nos faz querer mais, né? E eu acredito que esse nosso processo, né, esse nosso projeto de inclusão nas escolas e no trabalho, ela vem com uma linguagem popular, vem com um fundamento na vitalidade, na vida, porque potencialidade é a vida. Né? É conectar a educação com os modos diversos de vida e o trabalho com os modos diversos de vida. Porque essa diversidade é que enriquece a nossa vida, que dá alegria para a nossa vida. E levar para essas pessoas, no trabalho e na educação, essa consciência de como que a diversidade é maravilhosa. Que compõe, aliás, o nosso tecido social. Exatamente. Todo mundo é diferente. Você pode pensar assim, eu enxergo muito mal, porque eu enxergo só de um olho, mas a Elisângela tem algumas questões dela, que ela tem dificuldade, talvez, de consertar um computador, de cozinhar, a Fernanda tem outras, você tem outras. Então, todos nós estamos nesse processo de diferenças corporais e de habilidades. A pessoa com deficiência só tem isso mais visto, né? Você olha para um cadeirante, você vê a limitação dele. Agora, você olha para Elisângela, eu não vejo claramente. Talvez para mim, que tenho uma baixa visão, você só vai reparar se eu chegar bem pertinho dos objetos para enxergar. Mas, assim, todo mundo tem suas limitações. E é isso que enriquece, que é maravilhoso, que beneficia a nossa sociedade. Fazer esse convite para todos vocês e nós divulgaremos aí as datas. Os presenciais têm local e data? Presencial, nós temos aqui em Belo Horizonte, será no Marista, Padre Eustáquio, dia 19/9. A partir de 19 horas, de 19 às 22. Em Pedro Leopoldo será no Céu, que fica no bairro Hibiscos, em Pedro Leopoldo, também de 19 às 22 horas, dia 24.